Oi, preciosas, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Hoje eu vim fazer um bolo mesclado, né? Pela primeira vez, ou tentar, pelo menos. Só que eu só lembrei de gravar quando eu já tava na metade, né? Que já tinha batido a massa de chocolate. Só que eu bati 4 ovos, aí a margarina e o açúcar. E separei um pouco, né? Antes de colocar a massa de chocolate, eu separei um pouquinho do ovo com a margarina e o açúcar para fazer a massa branca, né? E o leite. Aí eu já tinha batido a massa de chocolate, só que eu sempre gosto de acrescentar uma xícara de massa de trigo, porque a massa de chocolate é a pronta, né? A que a pessoa já compra pronta. E aí eu acrescento uma xícara para o bolo não ficar tão pequeno e aumentar de tamanho, né? E aí eu fui mexendo, né, para não ficar nenhum bolinho de massa crua e para não ficar mal batida a massa, né? E com cheiro de ovo, porque ninguém merece. E aí eu bati bem, minha irmã estava aí me auxiliando com o telefone para gravar. E ao mesmo tempo que eu estava fazendo o bolo, eu estava dando suporte na cozinha, né? Porque para quem não sabe, minha irmã tá com um bebezinho de 3 meses. E aí ela foi lá olhar a panela e eu fui acrescentar a massa branca agora para bater. Por enquanto a outra massa descansava, né? Porque eu queria botar os dois juntos. Porque primeiro é a massa de chocolate e depois a outra massa branca. E aí eu fui colocar o arroz no fogo e desligar o macarrão também, né? Porque tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Quem é dona de casa sabe. E já peço a você que deixe o seu like, viu, no vídeo. Que é a primeira vez que eu estou fazendo um vídeo narrado. Eu espero muito que vocês gostem. Eu sei que eu falo demais, mas relevem, viu? Porque, né, tem que ser alegre no vídeo. E aí eu fui bater a massa branca, né? E ao mesmo tempo esqueci que eu tava gravando. E aí eu sempre subia a vasilha batendo. Mas depois eu lembrava e baixava. Aí eu coloquei só uma xícara de massa, né? Porque a intenção era que ficasse mais chocolate do que a massa branca, né? Mas no fim deu certo. E aí eu bati bem, né? Minha irmã tava aí auxiliando pra escorrer o macarrão, né? Porque não dava pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E a gente já tava um pouquinho tarde, né, pro almoço, que o esposo dela vinha almoçar. E aí, gente, eu estou muito feliz, né? Caçar um assunto aqui pra conversar com vocês. Muito feliz porque a gente bateu 1.000 inscritos, apesar das visualizações dos meus vídeos estar muito baixa. E eu queria muito que vocês me ajudassem, porque eu estou atrás de uma casa para alugar, né? E eu preciso muito da ajuda de vocês, porque eu estou começando do zero pela segunda vez, né? E mudei de cidade e tudo. Depois eu faço outro vídeo explicando para vocês mais um pouquinho, né? Das coisas da vida. Aí minha irmã foi cortar o tempero, né? Para o macarrão. Por enquanto eu pegava as formas para passar a manteiga para untar a forma, né? E aí a gente conversando, ela vai me matar se eu deixar essa parte do vídeo, mas eu tenho que deixar, né? Aí eu fui pegar a margarina para adicionar na massa branca, né? Que ficou mais ou menos, né? Aí eu tive que acrescentar um pouquinho de margarina, enquanto ela fazia o tempero do macarrão. E aqui eu já vim untando as formas, né? Já tinha untado. Eu não unto com a massa de trigo mesmo, eu sempre unto com leite, né? Pra ficar mais gostoso a casquinha do bolo. Eu aprendi com minha tia, né? Que quando você untar a forma com leite, a casquinha do bolo fica mais gostosa. Aí eu untei com a manteiga e depois eu vim e acrescentei o leite, assim como a gente faz com a massa de trigo, né? Aí eu já vim acrescentando a massa de chocolate, pedi pra minha irmã me auxiliar aí na gravação. Aí eu coloquei primeiro a de chocolate, um pouquinho, né? Assim, um pouquinho bom, que desse pra ficar um bolo no tamanho bom da forma, né? Porque ainda precisava colocar na outra forminha pequena, porque era um para o café da manhã e o outro pra gente lanchar à tarde. E aí eu acrescentei a massa branca e depois eu só dei um jeitinho com o garfo, né? Pra ficar tipo um desenho bonitinho no bolo, né? Aí eu já acrescentei o resto da massa na outra forminha pequena. Me perdoe se eu tiver com o nariz entupido, porque eu tô aqui gravando a noite lá fora na frieza. Mas é isso. E aí eu acrescentei essa massa, né? A de chocolate. Rapei até o último centavo, porque tá caro, né? Tem que aproveitar. E depois eu vim com a outra massa branca, né? E vocês acreditam que esse bolo da forma pequena assou mais rápido que o da forma grande? Foi sim. Não demorou nem o quê? Nem 15 minutos ou 10. Já tava pronto. E aí eu rapei até a última gota também da massa, né? Pra não destruir. Dei um jeitinho aí pra ficar uma cor bonita. E no fim ficou mesmo. Vocês vão ver o resultado, viu? Vai ficar muito lindo. Então deixa o seu like no vídeo. Eu tenho que ficar lembrando, porque o povo assiste o vídeo e não deixa o like, né? Só pra ajudar mesmo, não custa nada.
E aí, ó, dei outro jeitinho lá e assim fui depois pra colocar lá no forno que já tinha ligado, né, pra esquentar. Porque quando a gente liga pra esquentar, assa mais rápido, né? Mas ficou lindo, gente. Vocês vão ver aí no resultado final, que vai ser em 3, 2, ó, já tava assadérrimo e ficou muito lindo e muito gostoso. E no outro dia foi que ficou gostoso mesmo, viu? Porque quando você faz o bolo e deixa de um dia pro outro, fica mais gostoso, mais fofinho, mais maravilhoso. Aí é o grande, né, que eu já tinha desenformado e fui cortar pra mostrar pra vocês como ficou lindo, viu? E ficou muito gostoso, com um cafezinho com leite, ó. Nem cachorro come, que não sobra. Mas aí, ó, ficou muito perfeitinho. O outro ficou mais desenhado. Esse aí é o pequenininho, que eu já tinha desenformado. Aí eu cortei para esfriar, porque a gente queria comer um pedacinho, né? Ansiosíssimas. Aí eu mostrando pra vocês, né? Como ficou lindo, maravilhoso. Então é isso, o vídeo foi esse. Um grande beijo, meus amores. E até o próximo vídeo.